Meus irmãos, eu os convido a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Você que nos acompanha também na sua casa, abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 3, que será o texto para a nossa reflexão nesta noite. Eu quero ler inicialmente apenas os primeiros 7 versículos e, na medida da exposição do sermão, leremos outros versículos na sequência. Acompanhe com reverência e com atenção o que nos diz a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Muito bem, meus irmãos, esse é o nosso texto. Essa é a nossa história de hoje à noite. Aliás, essa história faz parte daquilo que eu já falei para vocês, da grande história que a Bíblia nos conta. A Bíblia nos conta uma grande e bela história. E eu já falei para vocês que essa história ela tem 3 capítulos, ou se você quiser acrescentar até o 4º capítulo, e eu já digo por quê, você também pode considerar, alguns consideram o 4º capítulo também. Mas o primeiro capítulo começa com a criação, que é o capítulo 1º e 2º, capítulo 1 e 2 de Gênesis, da palavra de Deus. E aqui nós temos o capítulo 3, que não é o capítulo da criação na continuidade. Por isso você observa logo no início da leitura uma conjunção adversativa. Pastor, o que é isso? Vai mostrar algo contrário ao que relatou no capítulo 1 e 2. Capítulo 1 e 2 está sendo contada a criação na sua beleza e na sua perfeição. Mas agora o autor da história chama a atenção dos seus ouvintes para algo que vai acontecer em oposição ao que aconteceu nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, que é exatamente a queda em pecado, a queda do homem. E é sobre isso que eu quero compartilhar ou refletir com os irmãos nesta noite, sobre esse tema, a queda e seus efeitos. Mas a gente precisa considerar uma coisa. Você precisa lembrar, toda vez que você lê o livro do Gênesis e todo o Pentateuco, dessa questão, de que aqui está sendo contada uma história. E você precisa lembrar que houveram os ouvintes originais desta história. Você precisa se lembrar que Moisés está contando essa história para o povo hebreu. Enquanto ele está conduzindo o povo hebreu que foi tirado pelo poder de Deus da escravidão do Egito, em direção à terra de Canaã, logo no início dessa caminhada, dessa peregrinação, Moisés começa a contar essa história, essa grande história para o povo hebreu. E o primeiro capítulo dessa história é uma beleza, não é?
Mostra como tudo foi criado, quem criou e a beleza de toda a criação. Tudo na mais perfeita ordem. Tudo na mais perfeita, tudo belo, criado belamente, lindamente. Além de perfeito, belo. Mas começa o capítulo 3, ou o capítulo 2, capítulo 3 de Gênesis, mas o capítulo 2 dessa grande história. Agora, Moisés chama a atenção dos seus seguidores para algo terrível que aconteceu no desenrolar desta história. E isso é importante. Nós precisamos entender por que é importante esse capítulo 2 da história que Moisés está contando. Primeiro, para aqueles ouvintes originais. Os primeiros ouvintes dessa história, que são os hebreus. Imagine, Moisés tinha acabado de contar para eles quem criou toda a realidade. Céus e terra, todo o universo. E ele disse que foi criado belamente, perfeitamente. Depois que eles acabaram de ouvir esse primeiro capítulo, eles devem ter pensado em suas mentes, em seus corações, refletindo: mas onde está toda essa perfeição? Olha onde nós estamos. Estamos no deserto. Estamos numa grande jornada. Estamos cansados. Estamos seguindo essa viagem, levando nossa família, nossos filhos, nossos animais. Embora eles saíram do Egito com a riqueza do Egito, porque levaram ouros, pedras preciosas, as riquezas dos egípcios, mas eles estão no meio do nada. Então, depois que eles ouviram o primeiro capítulo, eu imagino que eles ficaram pensando: mas onde está toda essa perfeição? Todo desfrutar da criação que você acabou de contar para nós, Moisés. Ele vai explicar agora, no segundo capítulo dessa grande história. Ele vai mostrar para este povo que a realidade que eles estão vivendo e que nós também estamos vivendo agora não é a mesma realidade do primeiro capítulo dessa grande história, não é a mesma realidade do mundo que foi criado de maneira perfeita e bela. Esse mundo está corrompido. E nós sofremos assim como os hebreus também estavam sofrendo. Mas por que estamos sofrendo? Qual a causa de todo esse sofrimento e da corrupção do mundo? Moisés vai dizer agora nesse capítulo: a queda. A queda e seus efeitos. E em primeiro lugar, meus irmãos, Moisés vai dizer que a primeira causa ou a causa dessa corrupção do mundo foi a desobediência do homem. É fato que Deus havia criado o mundo de maneira perfeita e bela, mas juntamente com o sol que Deus criou, a lua que Deus criou, as estrelas, os animais de maneira perfeita, como está relatado no capítulo 1 do nosso texto, do nosso livro de Gênesis. Você se lembra que Deus, além de criar todas essas coisas de maneira perfeita e bela, Deus criou também uma lei. No capítulo 2, versículo 16, Deus fez uma determinação. Diz nos Gênesis 2,16: e o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meus irmãos, esta lei dada por Deus, ela precisava ser obedecida.
Toda a perfeição e toda a harmonia da criação de Deus dependiam dessa obediência de Adão e Eva, para que toda a criação fosse preservada na mais plena perfeição e na mais plena beleza. Por isso, Moisés começa mostrando para os hebreus, e também para nós, que já conhecemos inclusive essa história, que a causa da degradação do universo, a causa da corrupção do mundo, foi a desobediência do homem, começando com os nossos pais, o pecado original. Moisés então revela neste capítulo, dessa grande história, nesse segundo capítulo, ele revela o fracasso do homem em obedecer à lei de Deus. Ele revela que essa história culmina com a desobediência de Adão e Eva, quando eles, começando com a mulher, se deixa ser atraída e enganada pela artimanha de Satanás. E ela toma do fruto, que você conhece a história, e ela leva ao seu marido, e dá a ele, e ele também come do fruto. Desobediência. A desobediência leva à destruição. A desobediência leva à corrupção. A palavra corrupção aqui, no nosso contexto brasileiro, a gente, por conta dos nossos maus políticos, a gente relaciona a palavra corrupção ao desvio de verbas, ao desvio de dinheiro. Mas a palavra corrupção aqui, irmãos, tem o sentido de degeneração, de apodrecimento, de destruição. A desobediência do homem levou toda a criação de Deus a esse tipo de corrupção. E quando eles obedecem a Deus, eles começam a sentir imediatamente as consequências da sua desobediência. É interessante que você, quando lê o versículo 7 do nosso texto, diz que uma primeira consequência foi: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Até então a nudez deles não era nenhum problema. Eles viviam nus, conviviam nus, entre eles, entre o homem e a mulher, entre eles e Deus, e não atrapalhava em nada, não era nenhum problema para eles a sua nudez. A nudez deles até então estava encoberta pela inocência, pelo estado de pureza desses dois que foram criados por Deus de maneira pura e perfeita, e eles viviam nessa condição, nesse estado de perfeição diante de Deus. Mas a primeira consequência ao desobedecer a Deus foi que essa pureza deles, refletida e manifestada na sua nudez, foi corrompida. A sua pureza foi afetada pela sua própria desobediência. Na sequência do texto, nós podemos observar o que aconteceu. Eles ficaram com vergonha. De imediato eles perceberam que estavam nus, e eles ficaram envergonhados, mas não só envergonhados, eles também ficaram com medo, e diz o texto que eles se esconderam de Deus. Eles esconderam a sua nudez um do outro, logo providenciaram folhas de figueira para cobrir a sua nudez, mas eles também se esconderam de Deus. Versículo 8 diz que quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, homem e mulher, por entre as árvores do jardim. E Deus então chama ao homem e pergunta: Adão, onde você está? E ele respondeu, olha a resposta de Adão: ouvi a tua voz no jardim e
porque estava nu. Percebe como a pureza de Adão e Eva foi afetada pelo pecado? Há um texto no Novo Testamento que me faz lembrar esse texto aqui me fez lembrar esse outro texto aqui, se não me falha a memória, nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, que é uma palavra de condenação para aquelas pessoas que provocam nas crianças de maneira prematura a impureza sexual. Há uma palavra de repreensão, de condenação para adultos pervertidos, adultos impuros, adultos pecaminosos, que provocam e despertam de maneira precoce e pecaminosa a sensualidade das crianças. E as crianças passam a ficar com vergonha da sua nudez já diante da mãe, diante do pai, porque a sua pureza enquanto criança, eu não estou me referindo à pureza no sentido de perfeição, mas de inocência, no sentido de não ter sido ainda contaminada pela promiscuidade e perversidade nessa área sexual, ela começa a não querer mais mostrar a sua nudez também, começa a ficar com vergonha, agindo ainda criança, mas agindo como um jovem, como um adulto ou um adolescente já na sua maturidade. A sua inocência, a sua pureza foi afetada pela sua desobediência, pelo seu pecado. E assim, meus irmãos, Adão então declara e confessa: eu estava nu, versículo 10, eu tive medo, versículo 10, eu me escondi. Aliás, essa não é a reação do pecador diante de Deus? Essa não é a sua reação quando você peca diante de Deus? A sua disposição é para fugir da presença de Deus. Ficamos com medo, ficamos envergonhados e queremos nos ausentar e fugir como se fosse possível da presença de Deus. Mas, meus irmãos, esse pecado de Adão e Eva, essa desobediência de Adão e Eva, diz o texto que não ficou só entre eles. Quando você lê os capítulos seguintes de Gênesis, capítulo 4 até o capítulo 6, nos mostra que o pecado logo se multiplicou. E começou então, e continuou, e contaminou o lar deles, na sequência da história, e contaminou os seus filhos, e contaminou a sociedade toda. Quando você lê o capítulo 6, versículo 11 e 12, nos diz o texto que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. A humanidade e toda a criação estava corrompida pelo pecado e viviam debaixo de sofrimento. É por isso que Moisés começa esse capítulo com essa conjunção, mostrando que algo contrário vai acontecer. Ele vai dizer então que a realidade que nós vivemos tem uma causa. A realidade caída que nós vivemos é consequência da desobediência do homem, da desobediência a Deus e a sua palavra. Por isso, nós sofremos também as consequências da desobediência de Adão e Eva, mas sofremos também as consequências dos nossos próprios pecados, como nós praticamos no nosso viver neste mundo. E assim, irmãos, então todos são considerados pecadores diante de Deus. Quando você lê Romanos 3, 23, um texto bem conhecido, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O Salmo 14, versículo 2, o Senhor olha do céu à terra e ele não encontra nenhum justo sequer. Todos se extraviaram. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Moisés vai dizer, isto é consequência da desobediência. É por isso, irmãos, que nós vivemos esta realidade má neste mundo. O mundo de hoje também é um mundo cheio de violência. É um mundo cheio de maldades.
Mas atenção, muitos estão sendo enganados. Muitos tratam o pecado como se fosse um tabu. Muitos tratam o pecado como se fosse coisa dos nossos antepassados, dos nossos avós, dos nossos bisavós, como sendo coisas de menos importância. Muitos tratam a desobediência a Deus como, na verdade, eles destratam isso, desconsideram, porque para muitos Deus não existe. Isto é um engano. A verdade é que este mundo vai de mal a pior por causa da desobediência do homem a Deus, à palavra de Deus. E por isso eles e todos sofremos as consequências desse contexto de um mundo caído. Mas em segundo lugar, meus irmãos, Moisés vai mostrar que a desobediência foi a causa da punição do Criador. Veja que quando Deus determina a sua lei, Ele determina uma pena, uma punição, um castigo. Quando Ele diz lá no capítulo 2, versículo 16, Ele diz, certamente morrerás. A consequência da desobediência também é o castigo de Deus. Além da consequência imediata pela nossa própria desobediência, pelo nosso próprio pecado, aqui Moisés alerta, chama a atenção de que todo pecador terá que prestar conta a Deus. Todo pecador será chamado ao tribunal de Deus, para que cada pecado que ele praticou seja punido, seja castigado pelo juízo, pela justiça de Deus. Meus irmãos, Deus é justo. Deus determinou a sua lei, determinou a sua palavra, e esta vai ser cumprida. E ela teve que ser cumprida aqui também na vida de Adão e na vida de Eva, os nossos primeiros pais. Nós já vimos que a primeira consequência foi o medo, a vergonha que eles tiveram por causa da sua nudez, por causa da sua desobediência ao Senhor. Eles se esconderam da presença de Deus, eles tiveram medo de Deus, além da vergonha, como eu já mencionei. Mas o texto segue, a história segue, e no versículo 11, Moisés continua para mostrar a justa punição de Deus, o justo castigo. Deus prometeu e não há como ele não cumprir. Deus determinou e não há como ele não aplicar a sua lei. O versículo 11, Deus continua. E aqui, imagine como se eles estivessem diante de um tribunal mesmo. E Deus passa a investigar. É claro que Deus sabia tudo o que ocorreu, mas é importante até para a consciência, o conhecimento e a aplicação da sua justiça. Então, observe como o texto, de maneira interessante, ele vai se desenvolvendo. Deus chama, no versículo 11, Deus pergunta ao homem, quem te fez saber que estava nu? E logo na sequência Deus já emenda outra pergunta. Obviamente, comeste da árvore que te ordenei, não comesses? Você sabe muito bem que você faz isso às vezes com seu filho, ou com a sua filha. Né? Pai e mãe já pensam lá na frente. Já não precisa muitas vezes nem de muitas palavras. O próprio comportamento do filho você já percebe. E aí você faz uma ou duas perguntas para descobrir a verdade. Deus fez isso com Adão e Eva. Deus faz isso conosco nos dias de hoje também. Deus então diz, comeste da árvore que te ordenei, não comesses. Aí vem a resposta. Deus está trazendo à tona a desobediência deles. O homem responde, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ele traz a mulher para o centro. Ele traz a mulher para a presença de Deus aqui. Responde aqui, você que me deu do fruto da árvore. Muito bem, mas Deus prossegue, e agora Deus vai se dirigir para a mulher. Observe, o homem primeiro, depois a mulher e depois a serpente. Mas ele diz para a mulher, e a pergunta de Deus aqui é uma pergunta cortante, penetrante. Que é isso que fizeste? Ela sabia o que Deus estava perguntando. Por isso ela responde.
Tanto sabia que ela responde: a serpente me enganou e eu comi. A serpente me enganou e eu comi. E agora Deus se dirige à serpente. Deus, sendo justo, trata cada um de acordo com o seu ato. E isso vai acontecer também quando Deus vai aplicar a pena. Ele vai aplicar a pena a cada um de acordo com o seu ato pecaminoso. Então ele diz à serpente: maldita és entre todos os animais selváticos. Veja que aqui, olha a diferença. Deus não pergunta nada para Satanás. Deus perguntou para o homem. Deus perguntou para a mulher. Mas para a serpente, Deus não dá nenhuma chance. Deus já aplica de imediato o castigo, a pena. E a pena aqui é uma pena máxima. Não há possibilidade de redenção. Está debaixo de maldição. Deus não disse isso para o homem. Deus não disse isso para a mulher. Mas Deus disse isso para a serpente: maldita és entre todos os animais domésticos, entre os animais selváticos. E mais: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Você já sabe o que isso significa? Porque não é a primeira vez que estou tratando sobre esse texto aqui. Aqui, o Senhor está determinando a condenação de Satanás. Aqui, Deus está aplicando a pena a Satanás, de que ele seria esmagado pelo descendente da mulher. Mas agora Deus volta-se para a mulher. E, na sequência da aplicação da pena, a primeira pena ele aplicou à serpente, que foi usada por Satanás e, por consequência, ao próprio Satanás. Agora ele se volta para a mulher, não pode deixar de ser punida pelo seu pecado. Deus é justo. É por isso que nós encontramos também no Novo Testamento o ensinamento de que todos e cada um haverá de comparecer perante o tribunal de Deus para responder pelos seus atos. Deus cobrará de cada pessoa pelos seus atos pecaminosos praticados neste mundo. Isso já está sendo mostrado aqui. Deus agora se dirige à mulher e diz: multiplicarei a pena que ele dá. Ele não diz: maldita és. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz filhos, provavelmente antes da pena, antes do pecado, né? Ao vir dar à luz, não iria sentir dor, mas agora Deus diz: você vai sofrer por causa da desobediência. E esse sofrimento aqui da gravidez, possivelmente já seja uma representação do sofrimento do mundo, o sofrimento retratado no mundo. Aqui, a exemplo da própria gravidez, dará à luz em dores, né? Em meio de dores dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, ele te governará. Eu não quero entrar aqui nos detalhes da pena, que não é o meu objetivo, o meu ponto, mas eu quero destacar, irmãos, que em segundo lugar, Moisés está dizendo para aquele povo sofrido, para aquele povo que vive num mundo de maldade, de violência, de sofrimento, de limitações. Moisés está dizendo: olha, Deus criou tudo perfeito, mas o homem pecou. A desobediência do homem trouxe o sofrimento. A desobediência do homem atraiu o juízo de Deus, e por isso eles foram punidos. E agora Deus se dirige a Adão e diz: visto que você atendeu à voz da tua mulher. Adão, não era para você agir assim. Adão, não era para você continuar atendendo a voz do Senhor, teu Deus. O que Adão fez aqui, irmãos, ele trocou a voz de Deus, ele trocou a palavra de Deus pela palavra da sua mulher. E por isso ele foi também
punido, foi castigado, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses. Deus disse, não coma. Vem a mulher e diz, coma. Qual que você vai obedecer, Adão? A Deus ou a mulher? Por isso você está sendo punido. E aí Deus então diz, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga, veja, sofrimento, obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela vai produzir cardos e abrolhos, e comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Ah, irmãos, ele deve ter olhado para trás, né? Refletido sobre a sua atitude, e agora tendo todo esse contexto de sofrimento diante de si, ele deve ter pensado, para que eu fui fazer isso? Para que eu fui ouvir a voz da minha mulher? Moisés está dizendo, Deus pune seus filhos pela sua desobediência, pelo seu pecado. John Murray diz que, comentando Romanos 8, 28, ele diz que toda a criação está sujeita à vaidade. É o texto de Romanos, e ele vai comentar esse texto, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, quem é que sujeitou toda a criação à vaidade, ao sofrimento? O próprio Deus, como punição, como castigo, por causa da desobediência do homem. Então, meus irmãos, à medida que o povo é conduzido à terra de Canaã, Moisés diz, olha, vocês estão vivendo essa realidade de sofrimento, mas o sofrimento é consequência da desobediência do homem à palavra de Deus. E o resultado é que toda aquela criação perfeita que Deus havia criado, agora está destinada à destruição, está destinada à morte. Mas Moisés não para aí. Em último lugar, Moisés vai trazer uma palavra ou contar uma parte dessa história que é a esperança, que é uma parte em que traz à luz a esperança de redenção. Então ele vai dizer que se pela desobediência Deus aplicou a sua justiça e o mundo está corrompido, agora em último lugar Moisés vai mostrar que pela obediência, a obediência é o caminho para a redenção. Adão e Eva foram punidos, toda a criação de Deus foi punida. Romanos diz que toda a criação geme a um só tempo, está sofrendo, está gemendo, e é toda a criação mesmo. Se a gente para pensar nos efeitos do pecado, você vai ficar assustado, porque os efeitos do pecado não foi só ao homem, foi a toda a criação de Deus, não foi só na terra. Os efeitos do pecado foram universais, foram cósmicos. Você se lembra que quando o Evangelho fala da volta de Jesus, ele fala de que fenômenos irão acontecer, terremotos, escuridão, o sol, lua, estrelas serão abalados. Apocalipse vai dizer da necessidade de um novo céu, uma nova terra. Meus irmãos, os efeitos do pecado foram cósmicos, a ponto de que para que haja a redenção, uma redenção, é necessário um novo céu, uma nova terra, como nos ensina a palavra do nosso Deus. Moisés aponta o caminho para a redenção. O caminho é a obediência. Mas como o homem agora pode obedecer se ele está em pecado? Antes, no seu estado de perfeição, Moisés, Adão e Eva tinham a condição de obedecer, porque eles, no seu estado de perfeição, eles tinham a disposição e podiam decidir continuar obedecendo a Deus. Mas agora, depois da queda, eles estão
sob o domínio do pecado, como nós estamos hoje. Eu me refiro àqueles que não foram redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. O homem não convertido, ele não consegue obedecer a Deus. Assim agora está Adão e Eva. Mas como obedecer a Deus de maneira perfeita para que seja alcançada essa restauração, essa redenção de toda a criação? Só há um meio, só há um caminho. Essa obediência não pode ser por Adão, por Eva, e nem pelo descendente que ela guarda, e que quando nasce o seu primeiro filho, ela diz: adquirir um varão com o auxílio do Senhor, porque ela conserva já na sua mente e no seu coração essa promessa de redenção. A obediência perfeita só é possível pelo descendente que é prometido aqui no versículo 15, quando Deus diz para a serpente, no versículo 15 do capítulo 3, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Meus irmãos, há uma promessa de redenção, e essa redenção é possível por meio da obediência deste descendente. E esse descendente aqui, os irmãos sabem muito bem, que aponta para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus não decretou a maldição ao homem e à mulher, porque no plano eterno de Deus já havia o plano de redenção. Quando Deus traz aqui o juízo sobre eles, Deus já tem em mente a redenção da sua criação. Vocês acham que Deus iria desistir da sua criação? De maneira tão perfeita, tão bela como Deus criou este mundo, este universo, Deus não iria permitir que o pecado de Adão e Eva extinguisse a sua criação para sempre. E por isso, ainda na eternidade, Ele elabora o plano de redenção, envolvendo o seu Filho como Redentor. É por isso, meus irmãos, que na sequência do texto aqui, na parte final, nós podemos observar alguns detalhes interessantes. Observe que o texto próprio já nos dá sinais para essa redenção. Veja o que diz o versículo 21. Fez o Senhor vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. O que isso significa? Lembra que eles fizeram vestes de folha de figueira. Não resolve o problema. Não cobre a sua nudez, o seu pecado. Há a necessidade de um sacrifício. Há a necessidade de alguém justo. Vocês não imaginam que essa pele de animal aqui, essas peles que Deus usou, ela foi produzida milagrosamente por Deus. Algum animal inocente teve que morrer para cobrir a vergonha, a nudez deles. Esse versículo já aponta, meus irmãos, para o sacrifício do Redentor, que teve que morrer na cruz para cobrir a nossa vergonha, para cobrir os nossos pecados. Mas não só esse versículo aponta para o Redentor, além do versículo 15 também. Observe que o versículo 22 em diante, então disse o Senhor, eis que o homem se tornou como um de nós. E aqui você conhece essa história também. Deus, na sua conversa com a sua corte celestial, provavelmente envolvendo seus anjos aqui, Deus decide impedir que o homem e a mulher, Adão e Eva, coma agora do fruto da árvore da vida. Por que Deus proíbe isso? Lembra que Adão e Eva estão agora sob a condenação do pecado. Eles estão agora debaixo da punição de morte. Porque a lei que Deus determinou dizia, certamente se comer, vocês vão morrer. O que poderia acontecer, o que iria acontecer se eles comessem
agora do fruto da árvore da vida. Deus não quer que o homem permaneça eternamente sob a morte, porque Deus tem um plano de redenção. Por isso, então, Deus decide lançar fora do jardim do Éden, versículo 23, o homem e a mulher, e expulso o homem, Deus coloca agora guardas, né? Guardas especiais aqui, querubins ao oriente do jardim, versículo 24, diz o texto, para guardar o caminho da árvore da vida. Eles estão proibidos de comer agora do fruto da árvore da vida. Eles estão sob a pena de morte. E Deus prepara a redenção para eles. Uma autora conhecida, Nancy Guthrie, falando a respeito da restauração de Deus, que nós aguardamos, o novo céu e a nova terra, eu quero ler para vocês o que ela diz. Preste atenção, ela diz assim: o plano de Deus para seu mundo e seu povo não poderia ser frustrado pelo pecado humano. Agora mesmo, Deus está executando o seu plano de fazer muito mais do que simplesmente restaurar a sua criação ao estado de integridade que houve no Éden. Ela está dizendo que a redenção de Deus é muito maior do que Adão e Eva puderam ter antes de pecar. Ela diz, Cristo veio para realizar o que era necessário para abrir o caminho para nós, não apenas de volta ao jardim do Éden, mas o caminho para um lar que será ainda melhor do que o Éden. E eu creio nisso. Eu creio que a redenção que Deus prepara para nós, o novo céu e a nova terra, é muito melhor do que o Éden que Adão e Eva tiveram. E mais, ela diz, e para uma vida que será ainda melhor do que a vida que Adão e Eva desfrutaram ali. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Esse é o plano de Deus para o seu povo do Antigo Testamento. E por isso é importante que essa história fosse contada para os hebreus. É importante que essa história seja contada nos dias de hoje também. Mas, irmãos, é preciso dizer que essa redenção preparada por Deus, ela já está acontecendo. A redenção de Deus, ela se iniciou na encarnação de Cristo. O novo reino, o reino de Deus, já está sendo implantado desde a ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Meus irmãos, à medida que o Evangelho está sendo pregado e as pessoas estão entregando as suas vidas para Jesus Cristo, elas já estão experimentando esta realidade da redenção de Deus nas suas vidas. Quanto mais pessoas vão aceitando o Evangelho que você e eu pregamos hoje, mais esse mundo vai sendo restaurado. Porque o poder do Evangelho produz vida onde há morte. O poder do Evangelho produz esperança onde há desespero. O poder do Evangelho produz beleza onde há destruição. Eu fiquei muito impactado com um vídeo missionário que eu vi, de uma missionária fazendo missão na Índia. E ela mostrou a cena, ela recebendo aquelas crianças criadas num contexto de idolatria. Crianças sujas, cheias de vermes, doentes, cabelo precisando cortar, sem roupa decente. E essa missionária, a serviço do Evangelho, pregando o Evangelho para essas crianças, e depois de um tempo mostra uma outra filmagem do resultado que o Evangelho promoveu na vida daquelas crianças. Agora elas não estão mais sujas, imundas, doentes, mal vestidas, agora elas estão admiráveis. À medida que as pessoas vão se entregando para o Evangelho, meus irmãos, as suas vidas, num contexto de caos, desordem, trevas, estão sendo restauradas à ordem, à perfeição e à beleza, assim como está sendo restaurada a sua vida já há um bom tempo. Um outro autor, Herman Bavinck, eu já estou concluindo, diz que o reino que esse Messias
estabelecerá. É um reino de justiça, é um reino de paz, e trará trará consigo um tesouro de bênçãos materiais e espirituais. A nova Jerusalém, a nossa morada com Deus, na presença imediata de Deus, não haverá mais espaço para o pecado, para a doença, para a morte, mas reinaremos juntamente com o Senhor em glória e incorruptibilidade. Essa também é uma revelação da vida eterna, santa e bem-aventurada, a saber que todos os cidadãos dos céus dessa nova cidade desfrutarão da comunhão com Deus. Esse segundo capítulo da história, da grande história da Bíblia, aponta então para a causa da corrupção do mundo. A causa foi a desobediência. E toda vez que o homem e a mulher continua desobedecendo a Deus, continua experimentando e vivendo esse contexto de corrupção e de punição da parte da justiça de Deus. Mas para aqueles que olharem para Jesus e verem nele o Redentor, estes, através da obediência do Redentor, entregando a sua vida para Ele, e vivendo pela fé nele e na sua palavra, poderão, ainda neste mundo, já se deliciarem com a realidade do novo céu e da nova terra, pois a sua vida está sendo restaurada pelo poder de Deus. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração e fortaleça a sua fé, meu irmão e minha irmã. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos orar, meus irmãos, encerrando o nosso culto. Logo após a oração, também impetrarei a bênção. Senhor, louvado seja o teu santo nome, ó Pai, porque olhamos essa realidade corrompida, de violência, de maldade, de sofrimento, mas nos consolamos, ó Deus, na tua promessa, na promessa de redenção para as nossas vidas, na promessa de redenção para toda a criação do Senhor. Ó Deus, que o Senhor continue aumentando a nossa fé em Ti, que enquanto o Senhor não cumpre a Tua promessa, o Senhor nos sustente firmados, ó Deus, na Tua palavra, nos ajudando, ó Pai, a ter um viver agradável, aprovado, santo, diante do Senhor, que possamos continuar crescendo, ó Deus, na Tua graça, no conhecimento da Tua palavra, que continuemos, ó Deus, sendo usados por Ti para levar ao mundo também o Teu Evangelho, que por meio dele esta redenção já está sendo executada, realizada, e por isso nós louvamos o nome do Senhor, agradecidos. Que assim o Senhor nos abençoe. E agora, Pai, leve-nos em paz de volta para os nossos lares, guardados e amparados pelo Teu poder, e que a Tua graça, Pai, nos assista e nos dirija durante todos os dias dessa semana. Ajude-nos a viver para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Amados irmãos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai eterno, a comunhão e o consolo do Espírito Santo de Deus, repouse, irmãos e irmãs, sobre vós e sobre a Igreja de Cristo em toda a terra, hoje e para sempre. Amém.